Senhoras e senhores, um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com todos vocês, mesmo de forma remota. Neste nosso primeiro encontro, aliás, antes de falar do primeiro encontro, deixa eu tentar dar um geral para vocês de como vai ser essa nossa disciplina em formato remoto. Nós optamos por 6 encontros. Nós vamos ter este primeiro encontro, onde eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente já viu até agora, antes da interrupção, por causa da pandemia. Então, nós vamos ter, falar bem rapidamente sobre a Revolução Industrial, o material está no SIGA, basta reler, quem quiser recordar, enfim. E vou falar um pouquinho, fazer uma revisão geral sobre a teoria da administração científica. Então, esse é o primeiro encontro. No segundo encontro, nós vamos falar sobre a teoria clássica da administração, Henri Fayol. Em seguida, eu vou fazer um encontro específico para falar sobre o processo administrativo, que foi talvez a principal contribuição da teoria clássica da administração. Em seguida, a gente vai ter um encontro para falar da teoria burocrática, que fecha as 3 teorias da escola clássica das teorias da administração: teoria científica, teoria clássica e teoria burocrática. O quarto encontro, nós vamos falar sobre a crise de 29, sobre a Grande Depressão, que foi um grande acontecimento que aconteceu e marcou, fez uma ruptura ali nas teorias da administração. E o sexto encontro, nós vamos falar sobre a teoria das relações humanas, que é a primeira teoria da escola neoclássica das teorias da administração. Então, recapitulando, primeiro encontro, a revisão, que é hoje. O segundo encontro, que é a teoria clássica da administração. Terceiro encontro, processo administrativo. Quarto encontro, teoria burocrática. Quinto encontro, crise de 29, a Grande Depressão. E sexto encontro, teoria das relações humanas. Esse vai ser o conteúdo da nossa disciplina. Por que esses 6 tópicos? Porque são os mais importantes. Eu tentei, pensei numa forma que não prejudicasse o aprendizado de vocês, ou seja, o essencial está mantido, e a gente tirou aquilo que julgávamos não ser tão importante ou não tão fundamental, e são coisas que uma leitura, uma pesquisa vai poder suprir sem nenhuma dificuldade. Até lembrando que no próximo semestre nós vamos ter a Teoria Geral de Administração 2, então dá até para a gente, caso estejamos já em aulas presenciais, até recuperar um pouco deste conteúdo. Eu vou dar início, então, a esse nosso primeiro encontro, relembrando um pouquinho do que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um momento que marcou a transição do artesanal para o industrial. Até a Revolução Industrial, toda a produção, vocês vão se lembrar do que nós vimos em sala de aula, era feita pela própria pessoa. Você queria um sapato, você tinha que fazer o seu sapato, era uma coisa feita de forma artesanal, os artesãos ali fazendo aquele trabalho. Eu até passei um filme em sala de aula, vocês devem se lembrar, onde a pessoa levava 14 dias para fazer um sapato e assim por diante. Então, por que ela é importante para as teorias da administração? Porque foi o início, o final da Revolução Industrial marcou o início do surgimento de uma nova organização, a chamada Organização Industrial. Então, o início das primeiras fábricas, das primeiras indústrias. E eu
falei para vocês em sala de aula que naquele primeiro momento, essas fábricas, essas indústrias, elas eram completa e totalmente desorganizadas. Era uma desorganização total. Por quê? Porque o único modelo que se tinha era um modelo do trabalho rural, que era o que tinha até aquele momento. Então, eu até comentava com vocês que, neste primeiro momento, muito do trabalho rural foi levado para as primeiras fábricas, para as primeiras organizações industriais, inclusive o capataz, que ficava ali com o chicote na mão para fazer o pessoal trabalhar. E vocês vão se lembrar também que na sala de aula eu comentava que naquele primeiro momento trabalhava, se aceitava nas empresas, homens, mulheres, crianças, era Deus e todo mundo, quem quisesse trabalhar ia trabalhar. E que era uma condição de trabalho extremamente ruim, extremamente, fugiu agora a palavra, era uma condição de trabalho muito precária, enfim, que muita gente morria, inclusive, nesse trabalho, e começou, então, a partir daí, surgir leis que proibiam menores de 10 anos de trabalhar nas minas de carvão, nessas indústrias, e aí começaram as leis que foram obrigando, né, a não contratação de crianças, etc. Nesse ambiente, né, de desorganização, de completa desorganização, a gestão dessas primeiras fábricas coube aos engenheiros. E por que os engenheiros? Porque alguém precisava consertar as máquinas quando elas quebravam, aquelas primeiras máquinas a vapor. E aí os engenheiros, então, foram os primeiros, entre aspas, administradores dessas empresas, dessas organizações. E aí, um desses engenheiros, o Frederick Taylor, começou a pensar em maneiras de como organizar aquela bagunça generalizada que marcava essas primeiras empresas, essas primeiras indústrias. E ele escreveu, então, um livro chamado Direção de Oficinas. Né? Em 1903, Frederick Taylor publicou o seu primeiro livro sobre o que mais tarde chamaríamos de administração. Lembrando que até aquele momento a administração não existia. A administração nasce com a teoria da administração científica do Frederick Taylor. E lembrando também, e esse material está no Siga, vocês podem recordar, podem pegar lá para revisar, a ideia principal do Taylor era sobre a racionalização do trabalho. Ele queria que, antes de se fazer alguma coisa, parasse, refletisse, pensasse sobre o que iria se fazer para se fazer melhor, para fazer da melhor forma possível. O Taylor propunha o estudo de desempenho do trabalho, ou seja, conhecido como desenho de cargos e tarefas. Então, lembra que ele foi o primeiro a propor a divisão de trabalho. Um faz isso, o outro faz aquilo. Se você não faz uma divisão do trabalho, pega o exemplo de um grupo, de um trabalho em sala de aula. O que é a primeira coisa que você faz quando você começa a fazer um trabalho em grupo? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. A divisão do trabalho. Por quê? Porque senão um vai fazer uma coisa, o outro faz aquilo também, e no fim tem coisas que ninguém faz. E era exatamente isso que acontecia naquelas primeiras fábricas, naquelas primeiras organizações industriais. E esse desenho de cargos, essa divisão de tarefas, era necessário porque não havia método do trabalho. As coisas eram feitas de qualquer forma, eram feitas de qualquer jeito. Os trabalhadores faziam o seu trabalho através do palpite, através da intuição. E lembre-se que eu até coloquei em sala de aula, a teoria científica, a teoria da administração científica, foi um momento em que pela primeira vez se abandonou o trabalho empírico, a tentativa e erro, e passou-se a fazer um trabalho de maneira mais racional, de maneira mais científica. Então, vamos parar, vamos pensar no que a gente vai fazer, a fazer de uma vez só. Porque antes o que acontecia? Precisamos fazer isso aqui. Então, vamos tentar. Tentou, não deu certo. Vamos tentar de outro jeito. Também não deu certo. Fazer de outro, não deu certo. Imagine quanto não se gastava, quanto não se perdia
quanto de despesa não se aumentava nessa tentativa e erro até acertar a melhor forma de se fazer um trabalho. Resumidamente, podemos afirmar que Frederick Taylor defendia o pagar salários altos e ter baixo custo. Lembra que ele falava, ele implementou a questão da produtividade. Você tem que pagar bem o seu funcionário para que ele produza mais. Então, só que esse aumento de salário tem que ser de acordo com a produção. Então, ele produz e aí ele produzindo ele vai ter um salário maior. Aplicar um método de pesquisa para determinar a melhor maneira de se executar as tarefas. Então, lembre-se, não é fazer de qualquer jeito, tentar até acertar. Comparar, pensar numa forma, num método de determinar a melhor forma de executar a tarefa antes de fazê-la, antes de começar a executá-la. Os empregados deveriam ser cientificamente selecionados e treinados. Pessoas e tarefas deveriam ser compatíveis. E lembra-se que eu comentei em sala de aula, acho que uma semana antes da interrupção, que a questão da seleção de pessoas, que não acontecia até Frederick Taylor. Lembra que eu falei que homens, mulheres e crianças trabalhavam nessas fábricas? Contratava quem quisesse trabalhar, era contratado. E o Taylor falou que não, isso não pode acontecer. Você tem que selecionar o trabalhador, o melhor trabalhador, selecionar as pessoas de maneira científica, de maneira estruturada, com um método adequado e treinar essas pessoas. Perceba, estamos falando de uma coisa que aconteceu no início do século passado, mais de 100 anos atrás, mais de quase 120 anos atrás. E até hoje tem empresas que ainda não fazem uma correta seleção e não investem em treinamento de funcionário. Ou seja, são empresas amadoras, como eu sempre falei para vocês. E, por último, os funcionários deveria haver uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre a direção e os trabalhadores. Trabalho em conjunto, um ajudando o outro, um trabalhando com o outro para que se alcance os objetivos das empresas, das organizações. A maneira eficiente de realizar a tarefa era combinada com um sistema de pagamento por peça produzida. Lembra que eu falei da produtividade? Ou por quantidade. Isso aumentava o rendimento dos trabalhadores de acordo com o seu esforço. Você trabalha mais, você ganha mais. Se trabalha menos, você ganha menos. A questão não era trabalhar duro, nem depressa, nem bastante, mas trabalhar de forma inteligente. E perceba que isso vale até hoje para as empresas e para as organizações. Quantas pessoas, e talvez você já deve ter visto isso quando você trabalhou, ou quando vai visitar uma empresa, pessoas que passam o dia inteiro, entre aspas, trabalhando, mas que não fazem absolutamente nada. Então, a questão da produtividade não é o tempo que você fica no trabalho, mas o quanto você produz, o quanto você dá de retorno para a empresa, para a organização de maneira eficiente. O desenvolvimento de uma ciência para o trabalho foi responsável pela substituição do método empírico de trabalho. Lembra que eu já comentei sobre isso? Sai a tentativa e erro, não vou mais ficar tentando até acertar, eu vou primeiro pensar, refletir, analisar de maneira racional a melhor forma de fazer aquilo para, a partir daí, efetivamente fazer aquele trabalho. Os trabalhadores passaram a ser escolhidos de acordo com suas aptidões e, em seguida, deveriam ser treinados e instruídos. Como eu já falei, a questão da seleção e do treinamento de pessoas, que até hoje é fundamental para qualquer empresa, para qualquer organização. Taylor definia eficiência como a relação entre os fatores aplicados, os recursos, e o produto final obtido. A razão entre esforço e resultado, entre a receita e a despesa, entre o custo e o benefício usufruído. Então, o importante não é o quanto você paga para o funcionário, mas o quanto ele retribui, o benefício que ele traz
para as nossas empresas, para as nossas organizações. As ideias de Taylor e os seus sucessores, como Gilbert, Grant, Emerson, Bates, representaram uma verdadeira revolução para a sua época. Você imagine que antes deles, porque esses nomes, né, só para lembrar, Taylor foi o principal nome da teoria da administração científica, mas não foi o único. Tivemos outros autores que contribuíram, deram contribuições relevantes para a teoria da administração científica. Mas o principal nome dessa teoria da administração científica foi o nosso querido Frederick Taylor. E eles trouxeram uma grande contribuição, um grande avanço para foi daí, como a gente já falou, nasceu as teorias da administração científica. O chamado Taylorismo foi responsável por outra inovação do início do século XX, talvez a mais importante, que foi a linha de montagem concebida por Henry Ford. A montagem de um chassi de automóvel passou de 12 horas e 28 minutos cada um para 1 hora e 33 minutos. Ou seja, você faz uma linha de montagem, todo mundo trabalhando ali de maneira coordenada, de maneira eficiente, você aumenta a produtividade de maneira extraordinária. A linha de montagem móvel é o sistema de produção em que o produto em processo se desloca ao longo de um percurso enquanto os operadores ficam parados. Então, não é o empregado que vai até o produto que passa pelos operários, como a gente pode ver nessa foto aqui. Esse é o famoso modelo T do Frederick Taylor. Tem muito vídeo no YouTube sobre linha de produção, sobre Ford, vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma estudada. E talvez o principal ponto que Taylor trouxe para a gente foi o princípio da padronização. Né? Lembrem-se do filme do Charlie Chaplin que nós assistimos no nosso último encontro, salvo engano, Tempos Modernos. A ideia do Taylor qual é? Padronizar. Cada funcionário realizar uma única tarefa, uma única atividade. E aí o que pregava, só pregava, o que apertava, só apertava, e assim por diante. Tem aquela cena, né, que o cara está lá fazendo uma única atividade. Lá, quando ele para, continua fazendo, porque não consegue parar de tanto que... Então, é mais ou menos isso, né? A superespecialização do operário, como a gente já viu em sala de aula. A grande aceitação dos princípios da administração científica e da linha de montagem é responsável pela notável expansão da atividade industrial em todo o mundo. Rapidamente, as indústrias tomaram conta do mundo. A tecnologia sofisticou-se a robôs ao lado de pessoas, computadores, cronômetros digitais, câmeras, enfim. No entanto, os princípios são exatamente os mesmos de Taylor e Fayol. Então, eles, há mais de 100 anos atrás, como eu falei, implementaram essas ideias e elas continuam até hoje presentes nas nossas indústrias, nas nossas empresas, nas nossas organizações. Resumindo, então, Frederick Taylor transformou o debate sobre eficiência num conjunto de princípios e técnicas. Então, ele começou, como a gente já falou, as teorias da administração, através de princípios e técnicas importantes, e até hoje algumas delas são usadas. E o importante era produzir à medida que acreditava-se que tudo o que fosse produzido seria consumido. Lembrando que naquela época não havia, isso vai acontecer muito depois, a gente vai ver mais para frente, a preocupação com a qualidade. A preocupação da qualidade vem muito depois, vem muito por volta de meados do século XX. Naquela época você só queria produzir e se você não quer comprar, dá licença que o outro lhe compra. Esse era o princípio que era utilizado, né, nesse período. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp e pelo e-mail.
agradeço a presença e a paciência de todos e ficamos por aqui neste primeiro encontro das teorias da administração científica. Forte abraço a todos.